Mas ainda temos assunto, né, Flávio? A situação desse senhor aí na tela também é mais um que, aparentemente, a gente pode estar perdendo um lateral aí. O último a sair apaga a luz, tá virando isso, Flávio? Não, não vai acontecer isso não, Sérgio. Não vai, pelo menos por enquanto. Eu falei hoje de manhã com o Thiago Rinaldi, que é empresário do Paulo Henrique. E eu agradeço muito ao Thiago, porque ele fez questão de me ligar, por respeito profissional da FTM Esporte. E nem gostaria muito de fosse citado o nome dele, mas faz questão de dizer aqui. Mais uma vez, porque foi assim no jogo do Palmeiras, aliás, foi assim no assunto do Palmeiras. O Paulo Henrique estava ausente, aqui o Paulo Henrique vai para o Palmeiras, o Paulo Henrique vai para o Palmeiras. E essas notícias surgem do nada, assim, e a gente, mais uma vez, tem que entender que, imagina só, para o jogador, se isso não é verdade, o constrangimento. E no Vasco não bateu bem, não ficou legal dentro do Vasco, que o pessoal ficou meio assim. Eu ontem, inclusive, a notícia, quando saiu do Sul, eu mandei para o Admar Lopes. Admar Lopes quase não responde, mas visualizou, então estava consciente. Então, hoje, o Thiago fez questão de me ligar e deixar bastante claro: Flávio, não tem absolutamente nada. Ninguém acertou 3 anos de contrato, ninguém fechou salário, nada disso. O Paulo Henrique é jogador do Vasco, tem contrato com o Vasco. Desde que o Paulo Henrique foi para a seleção em setembro, outubro do ano passado, muita gente procurou a gente. Muitos clubes querendo entender qual é a situação, tem venda, não tem, quanto é que é o passe. Isso acontece. Procura um empresário para entender. E o empresário diz: olha, cara, com a gente aqui a gente pode conversar, mas tem que resolver com o clube. O Vasco hoje não quer vender. O Vasco hoje está pedindo tanto. Assim acontece. Agora, senta aqui, vamos resolver o contrato, 3 anos, vamos fechar 1 milhão por mês e tal, e deixa que eu vou forçar a barra lá no Vasco para ele sair. Ele deixou bastante claro: Flávio, isso não existe. O Paulo Henrique é muito grato ao Vasco. Nós, palavras dele, somos muito gratos ao Vasco. O Vasco não vende o Paulo Henrique. Já teve proposta, sondagem de fora do Brasil, até do Brasil. Mas o Vasco disse: olha, 10 milhões de euros. Se tiver 10 milhões de euros, claro, a gente para conversar. Mas hoje ninguém vai dar 10 milhões de euros no Paulo Henrique. Então, clareando isso para o torcedor do Vasco, informação dada pelo empresário, porque também, às vezes, o torcedor ele gosta de ouvir a cascata do que ouvir a verdade. Porque quando eu coloquei que a situação do Paulo Henrique, da ausência dele de jogos, era por conta do pé, você lê os comentários, a galera tá lá: esse pé tem nome, é Palmeiras, que não é pé nada, é mentira sua, a verdade é que ele vai pro Palmeiras. Então, a verdade de muita gente não dá pra gente mudar. Então, a verdade que a gente está passando aqui é: o Paulo Henrique é jogador do Vasco, não há nenhum acerto com nenhum outro clube, e ele não vai pro Grêmio agora. Ah, mas ele pode ir algum dia? Pode. Pode, pô. Ele pode ir amanhã, pode daqui a 10 dias, daqui a um mês. Hoje, não tem nada. Negócio de 3 anos de contrato, de que fez proposta, de que agora só vai acertar com o Vasco. Não é verdade. Informação passada pelo empresário do jogador, Thiago Rinaldi, da FTM Esporte. E o Vasco reitera: só por 10 milhões de euros. Se pintar com 10 milhões, aí a gente conversa. Caso contrário, nada. A posição do Vasco em relação a isso, você acabou de trazer o ponto de vista do atleta, do empresário do atleta sobre a situação, mas também vamos ouvir o lado do pessoal do Sul, meu parceiro, o repórter que cobre o Grêmio, Johnny Souza, da Rádio Pachola, falando aqui com a canal Atenção Vascaínos, como o pessoal do Sul, como o Grêmio tá enxergando esse interesse pelo Paulo Henrique. Vamos ouvir. O Sérgio Quindi, prazer poder estar aí contribuindo, falando com você sobre futebol. Mandar um abraço aí pro pessoal do canal Atenção Vascaínos e principalmente, né, para toda a torcida do Vasco que está aí acompanhando o trabalho de vocês. Dizer para vocês que falar com vocês aí é um privilégio, né? Falar sobre o Vasco também é algo muito positivo, até porque nós somos muito simpatizantes também aí do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Sempre que nós vamos visitar o Rio de Janeiro, aí somos muito bem recebidos pela torcida do Vasco. O pessoal do Vasco também, quando vem para cá, é muito bem recebido pela nossa torcida. Então essa relação de amizade e parceria aí, ela é muito bacana. Vamos falar sobre essa questão do Paulo Henrique, tá? Nos últimos dias, aqui no Sul, circula uma informação, né, de um veículo muito forte aqui, né, que é a Band, através do Caliel Dornelles, de que entre Grêmio, Paulo Henrique e o empresário, tá tudo certo. Paulo quer vir jogar no Grêmio, tá? Agora resta o Grêmio se acertar com o clube
o Vasco da Gama, tá? A informação que nós temos é de que o Vasco ele recusou uma primeira proposta do Grêmio, que era na casa dos 2 milhões de dólares, e aí fez uma contraproposta na casa dos 10 milhões de dólares, né? O que o Grêmio, logicamente, né, não pretende pagar pelo jogador esse valor. Então as negociações estão meio que travadas, né? Agora resta saber como é que vai ser esse desenvolvimento da negociação. Com relação à inclusão de jogadores, tá? Circula um boato por aqui de que o Grêmio teria oferecido o Cuéllar no negócio, tá? O Cristaldo, como falaram, não procede. Isso eu confirmei aí com o pessoal, tem um contato bem interessante aí com o pessoal do Cristaldo, não procede essa informação, mas que o Cuéllar parece que é verdade que tentaram colocar no negócio, tá? Talvez o Aravena também, que está um pouco sem espaço aqui. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, até por essa relação de parceria que nós construímos, né, os dois clubes aqui. Eu, se fosse o Vasco, eu não ia aceitar o Aravena no negócio, não. O Aravena muito mal, o Aravena não confirmou aqui. É um jogador novo, é um jogador que a gente acreditava que tivesse um potencial muito grande, mas até agora não passou de uma promessa. Com relação ao Paulo Henrique, o sentimento do torcedor gremista gera bastante divisão, sendo bem sincero com vocês, tá? E aqui eu vou trazer uma opinião baseada naquilo que eu já vi, que eu acompanho os jogos do Vasco, inclusive, e aqui vai um relato pessoal meu sobre esse jogador. Eu, particularmente, não o contrataria, e vou dizer o porquê. O Paulo Henrique jogou no Juventude, esteve aqui do lado, o Grêmio precisava de lateral e não contratou. Agora que ele foi para o Vasco, que ele tem uma passagem pela seleção, o Grêmio não pode pagar 10 milhões de dólares no Paulo Henrique, tá? Sinceramente. Eu acho que o Paulo Henrique, em comparação com o que nós temos hoje, que é um João Pedro muito mal fisicamente, um João Pedro que está com muita dificuldade física, um Marcos Rocha que para mim está aposentado. Hoje, o Paulo vem aqui e joga. Isso é um fato. Hoje. Mas não que isso queira dizer que o Paulo seria um grande reforço. Eu acho que o Paulo ele tem ali seus 3 a 6 meses de um bom futebol no Vasco, o que, né, ele levou a seleção brasileira, mas a gente sabe que seleção brasileira, como é que funciona a dinâmica, né? Afonso Alves, o próprio Jefferson, que era aqui do Sport Clube 2006, que é o Internacional, do nada foi parar na seleção, então eu acredito que esse não seja um grande balizador, a gente tem que ver a questão de sequência, né? Mas eu digo assim, ó, o Paulo hoje, por 10 de dólares, completamente fora da realidade. Se for uma negociação que girasse entre os 2 a 4 milhões de dólares, eu acho que seria muito bem pago, tá? E acredito que o Vasco também possa fazer, porque entende que é um jogador que já chegou, né, no seu potencial técnico, assim dizendo, né? Pelo que eu tenho acompanhado, inclusive o Paulo virou reserva aí no Vasco, né? Reserva do Pumita, que é um lateral muito esforçado, mas a gente percebe que tem muitas dificuldades técnicas. Então eu digo assim, ó, é uma torcida que está dividida, o Grêmio hoje precisa de um lateral, mas eu não acho que esse lateral tenha que ser o Paulo, sinceramente, não por esses valores que estão sendo comentados aqui no Rio Grande do Sul, tá? E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou, então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.